boa noite, galera bonita. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez hoje, segunda-feira, dia 8 de abril. Eis que faltam apenas 8 dias para a gente encerrar o Big Brother Brasil 2024. 8 dias para a final. E se você estava pensando que aí essa finaleira com o grupo Fadas ia ficar chato, monótono, enganou-se redondamente. Pois é. Porque nós temos Beatriz, Brasil do Brasil, para gerar o caos dentro da casa. A Alane, como a parceira, companheira perfeita. Nós temos um Davi ganhando prova aí, fazendo a alegria do seu público, dos seus torcedores, da sua imensa torcida. Nós temos o romance de Matheus e Isabelle, que pode ter sido prejudicado por conta da neura de Dona Beatriz e Dona Alane. Sim, senhores. Pois é, a gente começa brincando, né? A gente começa brincando, mas é uma verdade. E a gente vai falar sério aqui sobre Beatriz e Alane, principalmente Beatriz. A moça parece que tem um talento imensurável, incrível, de se boicotar, de se prejudicar num momento tão importante do jogo. E olha, gente, anote o que eu estou falando aqui, viu? Nós podemos ter um top 3 sem Beatriz e sem Alane tranquilamente. A Bia, que era ali, estava forte, logo atrás do Davi, em segundo lugar, a gente via uma Bia com uma torcida forte para estar pelo menos no segundo lugar desse Big Brother, porque a Isabelle, a gente sabe, com as plantices dela durante todo o programa, ela veio perdendo um pouco a sua força. A gente já não tinha nem certeza se Isabelle iria para o top 3 mais, não é verdade? Andou irritando aí muita gente falando fora Isabelle. A gente também aqui, eu que defendi bastante Isabelle logo no início, aí teve uns dias atrás aí que eu falei, basta, esse jogo de Isabelle tá cansativo, não dá mais. Não foi assim? Pois é, não é que a coisa virou? Não que a Isabelle esteja sendo uma grande estrategista agora, mas a coisa virou e a gente pode ter Isabelle no pódio junto com Matheus. E Davi, o top 3, por conta daquilo que eu sempre falo para vocês. O jogo está na mão do participante. Os favoritos ali, ó, estão com o jogo na mão. Vai depender deles. Principalmente deles. Ganhar ou não um programa, chegar ou não ao top 3. Então a gente vai fazer uma análise. Você que quer essa análise, você que está vendo as coisas aí, quer saber o que está rolando de fato, você que quer fazer aí uma avaliação pé no chão, fica até o final desse vídeo que a gente vai fazer juntos essa avaliação, beleza? Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, que é muito importante pra gente. Você sabe que o engajamento aqui em todas as redes sociais, né? Toda vez que você participa, você ajuda o criador de conteúdo para que ele possa crescer. A plataforma entende que uma postagem, um vídeo comentado, curtido, é porque o público gosta. E aí eles entregam mais, eles divulgam mais. Então, podendo, deixe o seu joinha aí. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se está passando aqui pela primeira vez. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E participe bastante, emitindo a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Beleza? Vamos começar falando da eliminação de Giovana. Nesse domingo, a Giovana que saiu com 75,35% dos votos. Não foi surpresa nenhuma. As enquetes já estavam apontando para um índice desse aí mesmo. E, enfim, a moça saiu. Não foi uma super rejeição. É uma rejeição, não deixa de ser. E saiu dentro dos conformes, realmente nenhuma surpresa. Tivemos a Giovana participando aí da entrevista com o eliminado, também não teve nada que provocasse um grande alarde. Como foi a passagem da Giovana na casa, né? Planta também. Acordou um pouquinho para o jogo depois que melhorou do pé, ganhou algumas provas, mas mesmo assim foi apontada como planta dentro da casa. E lá na Maria Braga, que a Giovana chegou a fazer aí uma participação que chamou a atenção. Inclusive, eu postei lá no meu Insta. Se você não me segue ainda no Insta, @DeisyMeloOficial, me siga lá, porque a gente dá continuidade ao nosso conteúdo aqui, viu, gente?
Então, tudo que eu falo aqui, a gente continua lá. Muita coisa eu já começo por lá para terminar aqui. Então, hoje, por exemplo, eu compartilhei esse momento aqui da Giovana no Mais Você, que eu achei que a saída dela, de tudo que ela falou após a saída dela, para mim o que mais destacou foi isso aqui e algumas coisitas mais lá na Ana Maria Braga. Nesse vídeo que eu compartilhei, é o momento em que a Giovana se explica com relação àquela questão da arrumação da mesa. Vocês lembram disso? Que Davi colocava a mesa, tudo bonitinho, e a Giovana logo assim, agora na reta final, né? Antes da saída dela, a Giovana ia lá, tirava a mesa, arrumava tudo, guardava tudo aquilo que Davi tinha feito. Ele chegou até a reparar e comentar. Pois é, ela fala sobre isso, e engraçado, eu até comentei aqui, o engraçado é que a Giovana, de uma certa forma, até culpa o Davi, né? O comentário que eu fiz lá na postagem foi o seguinte: em entrevista a Ana Maria Braga, no Mais Você, Giovana se explica sobre a polêmica da mesa posta por Davi, que ela tirava. A moça disse o seguinte, abre aspas, eu jamais desmontaria a mesa se ele acabou de montar. Com certeza não foi isso. Então ela diz aí nessa conversa com a Ana Maria que com certeza é porque as pessoas, todo mundo já tinha comido, então ela jamais desmontaria a mesa se as pessoas, né, não tivessem realmente usado os talheres, os pratos, né? Porque ela disse que eles iam direto no armário e não iam na mesa. E, então, por isso que realmente ela não teve nenhuma segunda intenção de provocar, tadinha da moça, né? E aí ela jogou a culpa no Davi, dizendo que a culpa em termos, né? Porque ela disse assim, mas ele também não veio falar comigo. Se ele tivesse vindo falar comigo, eu teria explicado o porquê que eu estava fazendo isso. Ou seja, né? Eu não errei não, quem errou foi ele, porque não veio pedir, não veio conversar comigo. E aí ainda perguntei aqui na minha postagem, você não acha que a obrigação era dela, Giovana, de chegar para ele, o Davi, e dizer que estava tirando a mesa porque todo mundo já tinha comido? Eu acho que a obrigação era dela, né, gente? Porque ele põe a mesa. Tá, ela se incomodou porque ele estava colocando a mesa lá. E aí ela vai e tira, né, desfaz a mesa que ele tinha posto a mesa, né? Qual era a obrigação dela? Seu Davi, olha, eu estou fazendo isso daqui porque o povo já comeu, tá? Beleza? Não é provocação não, mas não. Ela fazia, não falava nada, o rapaz reparou. Mas ele tinha que ir atrás dela? É sério? Para perguntar, para se explicar? Aí se ele fosse atrás dela para pedir explicação, ele estava sendo o quê? Como eles falavam que ele era o quê? Influenciador, né? Tem uma palavra que eles usavam, uma palavra tipo, ele estava sendo manipulador. Obrigado, André. Então, iam dizer que ele estava manipulando a moça, ou estaria perseguindo a moça, né? Pois é, esse foi o momento, né? Se vocês quiserem assistir esse trecho e deixarem um comentário, me sigam lá no Instagram, dá um pulinho lá e vocês comentam embaixo desse vídeo. Pois então, eliminada com 75,35% dos votos, depois a gente teve a prova do líder e Davi finalmente o Davi ganha uma prova. Foi muito emocionante de ver o rapaz, né, comemorando. É bonito, né, gente? A gente vê quando a pessoa se dá, a pessoa fica feliz com aquela situação. Lindo, eu achei linda a comemoração. Correu pelo provódromo todo, depois se joga em cima do Matheus. Foi uma prova de habilidade, era tipo um jogo de golfe, né? Que eles tinham que ir acertando no buraco, passando ali pelas etapas. O Davi até que nem jogou tão bem assim, né, gente? As 2 primeiras etapas ele foi mal. Porque seria desclassificado quem tivesse mais tacadas, porque tinha que acertar o buraco final lá. Até acertar aquele buraco final, a pessoa ia dando as tacadas. Quanto mais tacadas ela errasse e desse para poder acertar o buraco final, né, seria pior para ela. Então, ganharia a prova do líder quem precisasse de menos tacadas para acertar o buraco final. E quem estava muito bem na prova era o Matheus. Matheus foi bem na prova, primeira, segunda etapa. No final, o Matheus agarrou e o Davi se superou, né? Aliás, ele já tinha feito, era sempre o primeiro a fazer ali as jogadas. E o Davi estava ali na espera. O Matheus não conseguiu fazer com menos sacadas que o Davi. E tivemos aí a liderança merecida
para o Davi Brito. Pois é, né? Bacana realmente de ver o rapaz não só comemorando, aí a gente vê ele ajoelhado agradecendo a Deus, mas depois também quando ele vai pro quarto do VIP, beija tudo. É uma diversão, né, gente? É uma diversão ver a alegria do Davi nessa prova. Me comenta aí, nessa prova não, né? No programa. Mas comente aí embaixo do vídeo, você gostou da liderança do Davi? Era o que você esperava? Tá satisfeito? Ele ganhou um prêmio de 100 mil reais, né? Eu até estava falando com alguns amigos que eu até, de uma certa forma, eu queria que ou a Isa ou o Matheus ganhasse. Não por estar torcendo contra o Davi, não é isso, porque o Davi a gente sabe que 99,90% de chance, né, do Davi ser o campeão. Ele é o grande favorito da temporada. Então, eu até queria que ou a Isa ou o Matheus tivessem ganho a prova, para que eles pudessem levar os 100 mil para casa, né? Mas tudo bem, foi justo, também não vou, né, achar ruim, ele merecia, e o Davi realmente sonhava com essa liderança, né? Então, muito bem, num momento muito bom do jogo, inclusive, uma coisa que o pessoal está apontando, que é interessante falar isso, é que o povo está dizendo o seguinte, a Yasmin não estava chamando o Davi de eliminador, caçador de camarotes? Pois é, ele foi o responsável para que se bem que o Lucas Buda não era camarote, né? Ele se aliou ao camarote. Mas vamos dizer que a gente pode considerar eliminador de camarote. Porque ele foi o último a levar, né? Ele foi aquele que levou o último inimigo para o paredão, podemos dizer assim. Melhor, né? Mas o pessoal estava comentando isso. O termo camarote está errado porque o Buda não era, mas se transformou. Está errado ou está certo? Ele era camarote, gente. Ele queria ser, né? Mas o Davi coloca o Buda no paredão. A Alane, como teve a pior performance na prova, 15 tacadas e não conseguia acertar o buraco final lá. E ela teve a pior performance, acabou sendo emparedada direto. Isso já tinha sido explicado antes da prova começar. E eles também sabiam, e a Isabelle foi a mais votada pela casa. Então nós temos aí o paredão triplo que acontece amanhã. E a grande possibilidade, né, é claro que a gente sabe que é do Buda sair. É do Buda sair. Por mais que estejam ocorrendo aí essas polêmicas todas, envolvendo a Alane, a Beatriz, mas eu acredito que esse placar aí não vai mudar, tá, gente? Nós temos aí 70,05% dos votos para o Buda sair, sendo que já foram computados 2.044.000 votos nas principais enquetes que rolam aí na internet. A Alane, aliás, está com 22,34% dos votos, na sequência aí, em último lugar, brincando, passeando, né? Nesse paredão, a Isabelle com 7,40% dos votos. Então, eu acho que muito pouco provável ter uma mudança aí. Nós teremos, então, o Buda sendo eliminado amanhã e a grande expectativa, né, gente? Oh, meu Deus, que grande expectativa é ver o Buda sabendo das coisas, né? Vai ser um reality à parte. Falar nisso, eu ia colocar aqui para vocês, mas não deu tempo. Vocês podem dar uma olhadinha também lá no meu Instagram depois. Esse vídeo aqui da Camila reagindo à fala de um amigo do Buda que disse que a Camila ter terminado com o Buda foi um livramento para o rapaz. Como pode, né, gente? E ela maceta, eu achei muito importante, muito bacana a fala da Camila. Ela mostra aí nesse vídeo, a Camila mostra nesse vídeo como é difícil, né, você ser mulher. Como é difícil você tomar decisões num país em que ainda existe um machismo estrutural, um machismo enraizado, né? Então, é bonito o vídeo, são 2 minutos de vídeo, a Camila fala com muita propriedade sobre isso, depois vocês dão um pulinho lá, @DeizeMello_oficial e assistam, né? E eu coloquei, macetou, Camila rebate após o melhor amigo do Lucas dizer que ela ter terminado o casamento foi um livramento. Eu ainda comentei embaixo da postagem, eu disse o seguinte, achei tão necessário essa fala de Camila Moura,
O que você acha? Beleza? Então, teremos possivelmente 99,9% de chance, né, do Buda realmente sair amanhã. Bom, gente, agora nós vamos caminhar. E eu trouxe para vocês aqui, vocês sabem que na nossa live aqui, nesse vídeo da noite, a gente faz um balanção e eu trago a opinião para vocês do que realmente movimentou a casa. A gente não fica preso a detalhezinho pequenininho daqui e dali, não, porque senão fica cansativo, né? E a internet hoje, as redes sociais, ela expõe tantos esses momentos, são tantos vídeos rodando com cortes e por aí afora, que eu acho que seria desnecessário a gente ficar perdendo tempo com mínimos detalhes. Então, o que eu faço? Eu trago para você a situação como um todo para a gente analisar. E você, quando termina o nosso vídeo, a nossa live, você já está por dentro, com o pé no chão, para opinar sobre o BBB 24. Com o pé no chão mesmo, sem medo de ser feliz, sem medo de estar errando com nenhum participante. A gente procura fazer as nossas análises aqui com muita responsabilidade, né? Para não prejudicar ninguém e também para não levar nenhuma opinião errada para você. Jamais a gente vai querer isso. Bom, vocês viram ontem à noite, no domingo, edição do domingo, nós vimos o resumão que mostrou o esforço do Davi, né? Para que Isabelle e Matheus virassem um casal. Não só Davi, minha gente, nós tivemos, e é fato que para isso aí acontecer, nós tivemos muita insistência da Alane e da Beatriz, que vinham, há dias, tentando dar uma forcinha nesse suposto provável romance. Elas vinham fazendo isso. Tentavam daqui, tentavam dali. Tanto é que a briga que teve e que a edição mostrou no domingo de Alane e Bia foi por causa de um comentário da Alane durante a festa, porque o Matheus e a Isa estavam dançando bem romanticamente, muito bonitinhos os dois dançando, com o rosto coladinho. E o interessante, gente, eu acho que isso aí é genuíno deles, tá? Porque eles não são atores e eles demonstram uma química, é um desejo mesmo. Eles estão apaixonados, mas a gente sente que eles estão apaixonadinhos e tem uma química rolando entre os dois. Tem. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas comentando que os dois são mais parecidos do que ele com a Anne. A Anne é mais seca, mais fria, aparentemente, para o relacionamento, e ela chegou até a comentar sobre isso com ele quando ela terminou com ele. Já a Isabelle é mais amor, né? Até o Davi briga muito com ela, porque jogo é jogo, tem que ser mais razão do que coração. A Isabelle é muito coração, e o Matheus também. Eles combinam nesse sentido aí, adoram dançar. Existe uma vibe boa entre os dois. E a gente percebe essa química gostosa no ar. Então estavam lá os dois dançando, agarradinho, papapá. E a Alane pede para a Bia não entrar na pista para não interromper o clima. Até aí tudo bem. A Bia até ficou lá quietinha, papapá, não rolou nada na pista. E aí, passa o tempo, a Isabelle vai para o quarto com as meninas e eles começam a falar. As meninas continuam fazendo o quê? Dando aquela força, né? Para tentar fazer com que o romance acontecesse, para que eles se beijassem, ficassem juntos. E a Isa toda com aquela coisa de vergonha, demonstrando que queria, mas só que não, aquela coisa toda, né? Nesse ínterim, sai o assunto da pista de dança e a Alane fala sobre a questão de não interromper lá, né? E a Bia se sente o quê? Se sente magoada. Ela acha que foi uma direta para ela da Alane, que tipo, como se ela se viu, como aconteceu em outros momentos dentro do programa, quando os outros participantes lá, o Gnomo, Fernanda, por aí fora, quando eles apontavam que a Bia invadia o espaço dos outros, né? A Bia não respeitava o espaço do outro. E ela achou que a Alane estava falando isso para ela. Bom, isso tudo a edição mostrou, as duas brigaram, papapá, teve que Davi entrou no meio para ajudar, e
Passou um tempinho até que as duas reconciliaram. Mas vocês percebem que elas brigaram por conta disso aí que elas queriam. Dessa questão aí, queriam os dois juntos. Brigaram analisando essa questão. Isso até provocou uma noia também da própria Isabelle, que ficou desesperada com a briga das duas, foi lá para fora, isso durante a festa, foi lá para fora chorando, dizendo que queria ir embora. Porque ela estava apavorada com a briga das duas. Alane e Beatriz são meio sem noção mesmo. A gente começa a observar as coisas, a gente fica meio perdido com as coisas, as noias delas, né? Mas aí, no caso dessa briga, o problema foi Beatriz. Que a Alane nem falou nada. A Alane, na verdade, não teve culpa, no meu ponto de vista. Vocês acham que ela teve culpa? Comente aí embaixo. Nessa primeira briga lá, durante a festa, tá? Que a edição mostrou ontem. Bom, eu tô fazendo esse apanhado todo porque pode estar chegando alguém que não viu isso. Então, entenderam? Beleza? Mesmo você que não tenha visto a edição ontem e não tem o Globoplay, já está entendendo o que rolou. Bom, gente, aí nós tivemos o almoço do anjo e aquela força toda do Davi foi divertidíssimo. E eu postei, gente, eu fui postando os momentos mais hilários, o Davi dando aquela incentivada, né? Aquela coisa do cupido realmente. Foi divertido ver as caras e bocas do Davi tentando aproximar o casal. Até que consegue, para resumir a história, consegue lá no quarto e conversa daqui, conversa dali. Chegaram, porque o medo da Isabelle é a questão da Anne. O cara já tinha ficado com a Anne e ela não queria ser vista o quê? Como se fosse uma talarica, né? Como se ela estivesse roubando o namorado da outra. A Isabelle estava com medo disso. E o Matheus também tinha esse medinho. Moral da história, depois de tanta falação, de tantas gente daqui e dali dando força, eles desencantaram. O Matheus realmente tomou a decisão que queria beijar a Isabelle. E a Isabelle foi se soltando, né, minha gente? Até que teve edredom. Esse momento aí é isso aí, ó. Dizem eles que não aconteceu nada debaixo do edredom, nem beijaram, só ficaram ali fazendo... Tipo, meio que enganando o povo, né? Mas será que não, gente? A gente ouviu uns barulhos assim meio molhados, viu? Eu acho que eles se beijaram dentro do edredom. Vocês viram essa cena? Vocês acham? A Tati lá no programa da Ana Maria, hoje cedo, a Tati, ela disse, eu acho que foi no encontro, a Tati falando que tinha a sensação, o barulho era de beijo, eu achei que era beijo, os dois debaixo do edredom, eles se beijaram, eu acho, mas disseram que não, e a Isabelle acaba prometendo que vai beijaria o Matheus quando voltar do paredão. Ficou essa brincadeira aí, não, quando eu voltar a gente se beija, para todo mundo ver. Ai, meu Deus do céu, tudo, né? Salave, 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 só que não. Só que não. Nós temos a Bia e a Alane extremamente preocupadas com esse momento. Gente, o que foi isso? Né? Porque eu passei esse tempo explicando para vocês, até para quem está chegando agora e não está vendo o programa todo, entender que as duas tiveram uma participação grande nesse feat aí, nesse romance que finalmente aconteceu. Como assim que eu vou relatar isso para vocês agora? Bom, sabe lembrar que nós tivemos um agente que ajudou bastante para que a noia delas acontecesse. Não vou culpar o Tadeu, mas no momento da eliminação da Giovana, o discurso do Tadeu, a gente sabe que o discurso ali sempre tem, né? Alguma pista daqui, uma dica dali. Mas eu penso assim, gente, já estão na reta final, né? 8 dias só para acabar o programa. 8 dias. Estão voltando de paredão em cima de paredão. É relaxar e deixar rolar agora. Dar o melhor de si e deixar rolar, pelo amor de Deus. Mas não, as duas ficaram preocupadas com o final do discurso do Tadeu na eliminação da Giovana. O Tadeu diz o seguinte: na vida, no BBB, os fatos vão se sucedendo de maneira única
E cada novo acontecimento abre a porta para novas infinitas possibilidades. Ó, tá sacando? Novo acontecimento abre porta para novas e infinitas possibilidades. Para quem gosta de ter caraminhola na cabeça, isso já começa a virar um problema, né, gente? Aí continua. Tadeu continuou falando. Uma atitude gera uma consequência, a consequência mexe com alguém, se alguém resolve mudar, a mudança é notada pelo outro, o outro toma uma decisão, a decisão afeta várias pessoas. Cada pessoa reage de um jeito diferente e assim se desenha a história. Detalhe que ele está falando isso para a Giovana, com relação às situações da Giovana, mas elas pegaram para elas, né? Qualquer mudança em qualquer desses momentos altera tudo o que aconteceria depois. Pronto. Foi o suficiente para que na cabeça de Beatriz e Alane elas seriam eliminadas pelo top 3 formado por Davi, Mateus e Beatriz. E na cabeça das duas, isso teria sido uma grande estratégia de Davi. Chegaram a acusar o Davi. Nesse momento aí, inclusive, o Davi está à frente, elas estão deitadas e o Davi está falando com elas aí. E elas chegam, elas falaram o seguinte para o Davi, gente, é a coisa mais impressionante do mundo. A Beatriz fala assim, você joga, falando para o Davi, você joga, você tem seu jogo, a gente acha que você podia ir para a final. Aí vai dar certinho, né? Vou repetir para vocês entenderem a sequência, ó. Ela fala para o Davi, você, Davi, joga, você tem seu jogo, a gente acha que você pode ir para a final. Aí vai dar certinho, você e seu pódio. O seu pódio engatou um romance faltando 9 dias para terminar o programa, entendeu? Aí o Davi entendi. E a Alane pega, ainda bate palminha e fala assim, que estratégia maravilhosa, é de aplaudir de pé. Assim, minha gente. O Davi fica meio sem entender nada, né? E a Beatriz ainda fala essa preciosidade assim, ó. Ela fala assim, eu e a Alane tomar no CU, burras. Porque elas ficam se culpando, sabe? Elas ficam se culpando. E a gente vê em vários lugares na casa, elas lá na lavanderia, elas na cozinha, ora elas se culpam, ora elas culpam o Davi, acham que o Davi está sendo esperto, é uma jogada, acham que Mateus e Isabelle também estão jogando. Enfim, né? Elas são as pobres coitadas que foram burras o suficiente para ajudar os amigos a se lascarem no jogo. Falam das mães, que as mães devem estar decepcionadas. A Beatriz fala do irmão dela. Gente, é um drama. É uma noia sem sentido. Sem sentido. E tem uma coisa também, né? Como é que você vem trabalhando numa situação, costurando uma situação sem pensar nela? E só agora elas acham que um romance entre Mateus e Isa pode prejudicá-las. Vai tirá-las do pódio. Oh, que chatice, viu? Que chatice dessas duas. Mas, olha, eu estou só apresentando os fatos para vocês. Daqui a pouquinho, eu vou emitir a minha opinião. Não é só isso que eu quero falar, não, tá? Então, se aguenta aí na cadeira, vai comentando embaixo do vídeo. Se você não deu o seu joinha, deixe o seu joinha aí, que é importante. E aguenta aí que a gente já vai chegar numa conclusão e eu vou dar minha opinião sobre essas duas. Beleza? Bom, por exemplo, outro momento que eu trouxe para vocês que me chamou a atenção foi esse aqui, das duas aqui, conversando lá de fora da casa. E elas chegam a falar o seguinte, olha o raciocínio das duas. Falando, porque o Davi estava gritando de felicidade, porque o Mateus e a Isabelle estavam finalmente, né, se achegando. Então a Beatriz fala o seguinte, lá dentro tá as mil maravilhas, né? A Alane, o maior sorrisal, Davi líder, o pódio do Davi lá feliz, aí a câmera deve estar bem lá na cozinha e o Twitter, a galera, meu pódio, meu top 3 e a gente aqui. Eu até comentei, porque eu também postei esse momento aí, eu até comentei o seguinte, que as duas lembraram muito a Pitel e a Fernanda aí, amarguradas, infelizes com a felicidade do outro. Lembraram
a Pitel e a Fernanda direto e reto aí. O Davi, que já tinha passado por essa situação desagradável com elas, lá de fora, depois na cozinha também tem outro momento que elas são desagradáveis com ele, por causa dessa raiva que elas estão, por essa situação aí. O Davi, ele lá no quarto do líder com a Isabelle, acaba vendo outra conversa delas falando sobre essa questão aí, porque simplesmente vestiram da carapuça de Fernanda e Pitel, se transformaram na Fernanda e Pitel 2. Tanto a Isa não, tanto a Alane quanto a Bia. Fernanda e Pitel 2. Amarguradas, reclamando. Estão lascadas no jogo, porque o Davi está sendo estrategista. O Davi deu um jeito do pódio dele estar feliz da vida, né? O pódio dele vai se beijar, e isso vai tirá-las do top 3. Que trajetória pequena, né, gente? Um beijo de um romance que está surgindo agora vai tirá-las do top 3. Aí eu já não me aguento não, já vou fazer a minha análise do jogo delas aqui. Já vamos fazer? E eu quero que você deixe a opinião. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Se você não concordar, você vai me dizer. E eu vou dar uma lidinha aí e vou, de repente, quem sabe eu não mudo de opinião. Mas a minha, eu acho que é difícil. Eu respeito a sua opinião se você não concorda, mas está difícil eu mudar essa visão que eu estou tendo aí da Beatriz e da Alane. Que visão é essa, Deise? É o seguinte. A Beatriz, ela passou a temporada inteira dizendo que a felicidade dela incomodava, não é? Não foi assim? E agora, olha que coisa interessante, ela está incomodada com a felicidade dos outros. E leva a Alane nessa vibe também. A Alane também diz, né, porque aquela história de levantar a perna daqui para lá, a felicidade dela, o jeito dela ser incomoda os outros. As duas levantaram isso como enredo, principalmente a Beatriz, porque tinha aquelas histórias da festa lá, né, dela atrapalhar todo mundo na festa, parará, pororô. Então, enredo da Beatriz, as pessoas se incomodam com a minha alegria. Ela criou esse enredo para ela. E a Alane também. Inclusive, a Beatriz aí teve um momento, estava conversando com a Alane, comparando inclusive a Alane com a Juliette, né? Vocês viram isso? Foi. Que a Juliette foi reprimida, né? Não entenderam a trajetória da Juliette, como estão fazendo com a Alane, tadinha. Juliette 2, né? Oh, só que não, né? Você acha, gente? Vocês acham? Ou eu tô biruta? Ah, daí você tá biruta. Dá biruta. Claro que é idêntico. Porque pra mim tem nada a ver, né, gente? Claro que não tem nada a ver, né? A gente zoa, a gente brinca para não passar raiva demais. Mas não tem nada a ver. Pois então, a Beatriz cria esse enredo que serve para ela e para a Alane. Todo mundo é amargurado, todo mundo se incomoda com a nossa felicidade. Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque você se incomoda comigo. Uma bandeira que a Beatriz levantou. E agora a gente vê as duas incomodadas com a felicidade do Davi, do Mateus e da Isabelle. Incomodou para elas. Incomodou as duas. A alegria do Davi, deixa eu falar de novo. Incomodou as duas. A alegria do Davi, vendo os amigos ali se entendendo. Eita, Sofia, eu gosto de sofrer. É que eu vou fazer corte, tá, gente? Então eu vou falar de novo pra gente editar direitinho e colocar nas redes. Vou falar de novo. Incomodou demais as duas. Ver a alegria do Davi, que estava ali dando aquela força para os amigos e estava feliz da vida. E os amigos estavam se entendendo. E se incomodou. A alegria do Davi incomodou a Beatriz e a Alane. A alegria do Mateus e da Isabelle incomodou as duas. E aí a gente vê até onde vai a amizade que as duas tanto proclamaram. Para com o Mateus, com a Isabelle e com o Davi. Adoram o Davi. Até que ele não as incomode, né? Porque agora está incomodando. O rapaz é líder. E elas percebem a força dele. E agora está incomodando ainda mais porque o pódio dele está se dando bem. Que é a Isabelle.
todo mundo via ali que a Isabelle é um pouco de planta, né? Embora eles achem que a Isabelle seja forte, mas eu acho que tem essa percepção aí da Isabelle devagar no jogo. Mas agora eles estão vendo que aquela que poderia ser forte está se tornando forte na cabeça delas. Porque vai ficar com o Matheus, vai beijar o Matheus. E o Matheus, que é um grande amigo do Davi também ali na casa, nesse romance com a Isabelle, garante o top 3. Aí, o top 3 garantido. Que amigas, né? Como diz o outro, muito amigas. Aí a gente vê a máscara caindo da Beatriz e da Alane. A gente vê duas pessoas assim, dá licença da palavra, é ruim a gente falar isso, mas na verdade a gente vê um egoísmo muito grande das duas. Porque tá bom enquanto tá bom para elas. Elas mostraram muita felicidade no jogo enquanto estava tudo dando certo para elas. E ainda está, minha gente, porque elas estão voltando do paredão. Então ali, junto com o grupo delas. Tanto é que nas últimas horas ali, depois que houve uma DR, e a gente vai falar sobre essa DR agora em instantes, depois que houve a DR com o Matheus, com o Davi, porque elas são chamadas lá na sala. Elas acabam conversando, porque depois de tudo que elas estavam mostrando, a insatisfação toda que elas estavam mostrando com o Davi vê tudo rolando lá do quarto. Eles acabam tendo uma DR na sala. Depois dessa DR, a gente vê as duas viram a M que estavam fazendo, viram que possivelmente estavam se lascando com a atitude delas, então elas começam a mudar de novo, sabe? Tentando disfarçar uma alegria, porque se você for pegar os momentos que a Isabelle chega para Beatriz e para Alane, depois da confusão toda e da DR que aconteceu, se você for assistir os vídeos, você vai ver a reação da Bia e da Alane, que não é a reação de alegria, gente. É tipo assim, aquele sorriso amarelo, né? A Isabelle, igual uma criança, igual uma adolescente, contando que o Matheus abraçou. Não, ele me abraçou. Olha, ele fez essa declaração para mim, ele fez aquela declaração para mim, e as duas com aquele sorriso amarelo. A gente percebe. A gente não é bobo, né, gente? A gente não é bobo. Então, é um jogo feio, é um jogo... O jogo atual de Bia e Alane, principalmente Bia, é um jogo que irrita o público, porque, inclusive, por exemplo, hoje no raio-x, a Bia fez um raio-x inacreditável, de tanta gritaria, para mostrar que está no top 5. Não precisa disso, né, gente? Ela acha que a gritaria dela, ela acha que as roupas com frutas dela garantem ela no pódio. E daí bate o desespero quando ela vê ali uma situação que pode ser mais interessante, né? Do que o enredinho que ela está montando ali. Então, para mim, é muito egoísmo da parte das duas, principalmente Bia. Para mim, a máscara das duas caíram. Amigas, nada. Que amizade é essa? Se fosse amiga de fato, pô, tá certo que você quer o prêmio. Mas bater esse desespero, ficar com raiva como elas ficaram, porque elas ficaram com raiva, gente. Nesse momento aí, ó, nesse momento aqui, que a Bia está falando e o Davi está aí na área externa, que as duas estão falando com o Davi, a Bia chega a bater a mãozinha. A Bia não, a Alane chega a bater a mãozinha. Né? Que estratégia maravilhosa. É de aplaudir de pé, ironizando, debochando. Aí você vê que não existe, né? E o interessante também da gente analisar, que é o seguinte, é muito confortável para elas a situação em que elas estão ali. A Beatriz é a mais protegida. Ela é a mais protegida de todos ali, porque tem o apoio do Matheus, né? É o top 2 do Matheus. E também seria do Davi, se bem que o Davi já começou a apontar a Beatriz para voto. Então, ele não declarou mudança aí, mas tem mudança. Protegida da Isabelle, né? Mas enquanto o jogo estava aparentemente favorecendo as duas, elas estavam felizes, satisfeitas. Mas na hora que elas veem a possibilidade da coisa não andar tão bem aqui fora,
para elas chegarem no top 3, aí a máscara cai. É nesse momento que a gente vê a máscara caindo. E aí a gente tem até um ponto positivo para Cunhã. Eu acho um ponto positivo para Cunhã o seguinte: a gente teve aqueles momentos de muita pressão, né? Quando a casa estava cheia e o pessoal queria realmente separar a Cunhã do Davi. Foram apontados todos os motivos possíveis para convencerem a Isabelle de não ser amiga do Davi, de não estar dando apoio para ele ali. Ela não jogava com ele, mas era um ponto de apoio para ele. Tanto é que nessas últimas horas, eles conversando lá no quarto do líder, o Davi fala sobre isso. A gente passou por muita coisa aqui e a gente podia ter se separado, virado as costas um para o outro. Mas nós somos amigos. Eu acredito nessa amizade dos dois. Eu acredito, né? A gente cansou bastante daquele ninguém da Isabelle, que a gente já comentou muito aqui no canal. Mas né, ela foi firme, no meu ponto de vista, ela foi firme. Nos momentos que ela foi atacada, que ela podia ter virado as costas para ele, e seria muito mais fácil, minha gente. Muito mais seguro, entre aspas. Você está num local, você não conhece as pessoas direito. E está todo mundo contra uma pessoa, é mais fácil você seguir o efeito manada. Aparentemente menos arriscado. E ela foi contra a maré e se manteve sempre do lado dele. Tanto é que a gente tem um momento lá atrás, quando a Vanessa ainda estava no jogo, que a Vanessa, pé da vida, fala: não vou falar mais com a Isabelle, porque já expliquei, ela não muda de opinião. E o que a gente vê de Bia e Alane? Uma virada de casaca tão rápida, tão sem sentido, porque a situação foi criada por elas, também ajudada por elas, que a gente não tem como observar o egoísmo e a falsidade das moças. Porque depois da DR que elas tiveram, elas começam a entender direitinho, né? Começaram a entender. E que DR foi essa? Como eu disse para vocês, foram todos para a sala e a Beatriz abriu o jogo. Falou da noia dela. Delas estarem sendo prejudicadas pela estratégia do Davi. Teria sido uma estratégia do Matheus também. Isso tudo fica no ar. Isso tudo fica no ar aí e fica ali. A gente vê a Isa parada e o Matheus apavorado. A gente vê o Matheus, as reações do Matheus são tipo assim, inacreditável. Ele falando com ela aí. Não dá para entrar na cabeça essa noia. Aí tem um momento da conversa dessa DR aí, durante a conversa com Beatriz, o Matheus afirma que ele e Isabelle não vão nem mais se olhar. Olha isso, minha gente. Nesse momento aí, ele acaba decidindo: olha, eu e Isabelle não vamos, a gente não vai nem se olhar mais. Tá gerando esse problema todo aí, a gente não vai se olhar mais. Aí ele fala assim, ó: eu e Isabelle, abre aspas, eu e Isabelle não vamos nem se olhar mais, porque esse é o medo de vocês. Eu não vou olhar. Porque eu, sinceramente, eu tô apavorado. O pessoal tá pegando umas neuras que assim, ó, chega a explodir a cabeça, né? E ele toma essa decisão aí. E aí a gente vê uma Beatriz, porque como ela pensa nela, né, gente? Como a moça tá muito preocupada com os botões dela, aí a gente já vê uma Beatriz apavorada. E depois ela já muda. A preocupação dela, sabe qual é? Eu tô pensando que o Brasil tá me odiando porque empatei o Matheus e a Isabelle. Me poupe, né, gente? A moça não sabe nem o que quer. Ajudou a formar o casal. Quando formou o casal, deu piti. Aí teve a DR, abriu o jogo, falou o que estava achando. O Matheus disse que não vai mais nem chegar perto da Isabelle. Agora tá cheia de remorso, preocupada, pensando que o Brasil tá odiando ela. Tá, minha filha, tá, eu lamento te dizer. Não vou dizer odiando, mas tá bastante irritado. Tá difícil, Bia. Tá difícil acompanhar você no jogo e torcer para você ficar lá até o top 3. Porque, olha, gente, eu não sei vocês, me digam aí embaixo do vídeo, daí você tá sendo radical demais, mas não é. A gente, como comentarista, a gente vai se segurando, a gente, né, tenta apoderar daqui e dali. Vai tentando entender o jogador, mas chega uma hora que
Enche a paciência. Eu até coloquei aqui, cansei, usei a palavra cansei da última fala dela lá, que foi esse momento aqui dela fazendo caras e bocas, né, lá no raio-x. Ó, ela grita que nem o microfone dá conta. Nem o microfone dá conta de tanto que Beatriz grita. E aí eu botei embaixo do vídeo, cansei. Eu acho que grande parte do público está cansado. Vocês lembram do Vini, gente? Eu acho que o Vini foi o BBB 22, não foi? Ou foi 23? Eu acho que o Vini foi 22. Lembra do Vini no BBB 22? Por muito menos ele cansou e saiu. Muito menos. Entende? A Beatriz está dando sorte, porque ela não está indo para o paredão esses dias, se bem que o cansaço maior com a imagem dela está acontecendo agora, nessa reta final, né? Então vamos ver como é que vai ser o comportamento aí dela no paredão em breve. Como o Lucas sai amanhã, pelo que a gente vê da movimentação na internet, a gente corre o risco, sim, de ver Beatriz e Alane dando tchau para o top 3. E a gente vai ter aí Davi, Isabelle e Matheus na grande final do BBB 24. Vitória dada pela Beatriz. Não vou dizer que ela conseguiria tirar o favoritismo do Davi. Acho que isso não. Mas o segundo lugar dado, o terceiro lugar dado, e vai sair, pode sair, antes de chegar no top 3, justamente, com justiça, porque cansa. É muita canastrice. Sabe o ator canastrão? Quando você percebe que está exagerando na interpretação? É o que a gente está vendo. Elas estão fazendo um personagem, principalmente Dona Bia, a Alane também. Estou falando mais de Bia, gente, mas as duas estão cansativas, tá? As duas. Mesmo patamar. A Bia um pouquinho mais elevado em termos de irritação. Até por conta das caras e bocas dela, os gritos dela, né? Inclusive, tem um detalhe da Bia aí. Tem um detalhe. Ela está combinando de fazer aí um desfile de roupa de saco de lixo. Minha gente, falou no raio-x. Apavorada eu já tô, no raio-x anterior. Apavorada eu já tô. A gente só tem que viver. Amanhã é piscina, roupa de saco de lixo. Pular, quero fazer raio-x molhada. A Alane também tem que pular, porque voltou de 7 paredões. Mas saber que uma atitude muda tudo é para lascar. Mas aí é comigo. Entende? Esse raio-x que ela falou foi o de ontem. O de hoje, esse da gritaria que eu postei lá. Mas será que se ela levar uma terceira punição grave, ela pode ser expulsa, viu? Inclusive os ex-BBBs, muitos têm falado sobre isso, que a Globo estaria passando pano para ela, que já era para ela ter sido expulsa. Mas se tiver uma terceira punição grave, novamente aí com essas roupas que ela faz aí, reciclada, sei lá, vai se lascar. E vai poder dizer que é coitadinha? Nananina não, né? Não dá para dizer que é coitadinha. E só para a gente finalizar, aí depois eles se abraçaram, né? Porque depois da DR toda, ela viu a ele que estava fazendo, voltaram atrás, mas observem, minha gente, observem as reações de Bia e Alane. Todos os vídeos que vocês estiverem vendo, quando a Isabelle estiver contando para elas sobre o namorico dela com o Matheus, observem as reações. As caras da Beatriz, principalmente. A Alane ainda faz uns comentários mais efusivos. A Beatriz é um sorriso amarelo, daquele do sem graça, bateu a porta, impressionante. Agora, vamos só lembrar que nós temos o Davi prometendo macetar o Lucas Buda, viu? Ele quer falar bastante verdade. Ele viu ali no quarto do líder que ele levou 31 votos dentro da casa e a grande maioria foi do Buda. E ele falando com a Isabelle que ele vai pegar o Buda de jeito. Ele usou o termo,
escalpelar. Acho que é uma palavra assim, nesse sentido assim, que ele vai pegar firme, vai usar o sincerão para lascar com o Buda. Será? Será que ele vai ter essa oportunidade, né? Não sei. Mas vamos ver, hoje tem sincerão, vamos ver o que vai rolar. Tá bom, meus amores? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês que gostaram dos comentários aí, comente aqui embaixo. Se não gostou também, comente também. Sendo com respeito, eu recebo muito bem, gente. A gente só não gosta quando a pessoa começa na base do hater, né? Aí a gente já bloqueia, não vai querer isso no canal. Mas se você não concordar, comente. Não, Deise, não concordo, a minha visão é essa ou aquela. Beleza? Deixa aí que a gente vai olhar. Beijo para vocês. Nos encontramos amanhã aqui às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Beijoca. Boa noite para todos vocês. Tchau.